Em 2018, um professor contratado da rede estadual de ensino foi acusado de assédio sexual a algumas estudantes. Nós vamos conversar com o advogado Dr. Ailton, que é o advogado deste professor. Doutor, como desenrolou este processo? Bom, o processo ele começou através de uma denúncia que foi feita, inclusive com boletins de ocorrências na Polícia Civil, e acabou sendo investigado pelo Núcleo de Educação aqui de Campo Mourão, que, no nosso entender, num processo de sindicância totalmente contrário à legalidade, veio a culminar com o encerramento do contrato dele com o Estado, com o Colégio Agrícola. E isso tudo se deu de uma forma bastante complicada, até porque o formato que se deu daquela própria sindicância, o formato que foi feito, a escolha da presidência da sindicância, totalmente fora da legalidade, no nosso entender, até porque aquele presidente da sindicância, ele havia anteriormente ido até o colégio, feito investigações, conversado com as alunas que acusavam. Ele também auxiliou aquelas alunas, orientando elas para que juntassem provas, ensinando elas como juntar provas. E aí, logo na sequência, ele foi nomeado presidente da sindicância, o que isso contraria totalmente a legislação brasileira, tá? E dessa forma iniciou um martírio desse professor. Iniciou ali, esse processo de linchamento, totalmente covarde, na nossa opinião, do professor. E com isso, o Ministério Público, na esfera administrativa, também moveu uma ação de improbidade administrativa contra o professor, e na sequência também o Ministério Público denunciou o professor na esfera criminal. Na esfera criminal, o que aconteceu? Aconteceu a extinção da punibilidade, tá? O Estado perdeu o direito de condenar, de julgar e condenar o professor. E isso, no nosso Código de Processo Penal, no artigo 397, no inciso 4, deixa muito claro: o Estado, tendo perdido o direito de condenar, é declarado a absolvição sumária do acusado. Então, o professor foi absolvido sumariamente das acusações que lhe eram imputadas. E, por consequência, no processo de improbidade administrativa, o Ministério Público pediu também o arquivamento e o encerramento do processo, alegando que não havia dolo por parte do professor. Ou seja, o professor, ele foi, até que enfim, depois de 5 anos de batalha, de luta, de audiências de instrução e julgamentos, que trouxeram a ele problemas terríveis, inclusive na família, tá? Aí ele conseguiu a sua absolvição na prática, pela lei, tá? Dessa forma transcorreu isso tudo. Lá atrás, quando deu também o início disso tudo, a própria Polícia Civil de Campo Mourão esteve no colégio investigando, tá? O resultado foi que a Polícia Civil não apresentou a denúncia, transferiu essa responsabilidade para o Ministério Público, porque a Polícia Civil não encontrou provas contra o professor já lá no início. Então houve sim uma comoção social na cidade, tá? Causada, no nosso entender, por um canal de TV aqui de Campo Mourão, tá? Que acabou por divulgar isso de uma forma totalmente errônea, na nossa opinião, tá?
fazendo com que houvesse essa comoção social e fizesse com que tudo isso caminhasse para o que caminhou. Lamentavelmente, né, naquela época, e agora, felizmente, para o professor, a oportunidade dele de poder novamente buscar reconstruir a sua vida, reconstruir a vida que lhe foi tirada, né, por essas acusações e pela forma com que se deu todo esse processo, principalmente o da sindicância. Doutor, o senhor disse que o processo surge a partir de um boletim de ocorrência, ou seja, algo formal. O que poderia ter levado uma e mais alunas a acusarem o professor então? Então, veja só, foram levantados cerca de 20 ou mais alunas. 3 delas foram à polícia. As outras, nenhuma delas quiseram ir à polícia porque confirmaram e afirmaram para a própria polícia que não havia condições de fazer aquilo porque não havia acontecido nada. E isso foi inclusive depois confirmado nas próprias audiências de instrução e julgamento. Que nós entendemos alguma coisa que já vinha acontecendo dentro do colégio desfavorável àquele professor, levou isso tudo a culminar no que deu, né, nessas acusações, inclusive que eu me lembre agora, né, porque o tempo já passou, então a gente também acaba esquecendo alguns detalhes, dependeria de analisar o papel, mas lembrando agora, uma das acusadoras que fez o boletim de ocorrência, na audiência de instrução e julgamento, diante do juiz, ela mudou a sua versão, ela alterou a sua versão, mudando aquilo que ela havia falado lá na delegacia e aquilo que ela confirmou aqui diante do juiz, tá? E o que vale para nós é aquilo que está confirmado diante do juiz, tá? Então foi isso. Esses boletins de ocorrência foram provavelmente instigados, incentivados por alguém que já queria a cabeça do professor lá dentro do colégio. Se o professor já sentia isso, por que ele não pediu transferência? Veja só, o contrato PSS não dá direito a pedido de transferência. Ele é contratado para aquele ano, para aquele colégio, tá? Ou ele pediria, né, o encerramento do contrato e buscaria fazer novamente, né, a prova concursal, né, que nós dizemos, para um outro colégio. E estava quase que encerrando o ano, foi na metade do ano, da metade do ano para frente que esses fatos vieram a acontecer com ele. Agora, uma vez absolvido, o professor pretende mover alguma ação contra o Estado, contra as pessoas que o acusaram? Então, nesse ponto, nós estamos agora fazendo uma análise mais aprofundada, buscando a jurisprudência, né, e também o que nos dá direito à legislação. E, havendo essa possibilidade, naturalmente nós vamos sim, né, buscar esse direito de indenização, tá? Tanto contra o Estado e, se possível for, também contra aquelas pessoas que o acusaram, né, porque seria uma falsa acusação de crime.